Inclusive, o senhor falando de desembargador, me veio aqui uma intervenção de uma pessoa que me disse, quando eu disse que o senhor viria, até perguntou, Lucas, mas o que é desembargador? Aí eu digo, eu vou perguntar a ele e vou pedir que ele explique o que é um desembargador e qual a rotina do desembargador. Olha, Lucas, um desembargador é um juiz. Nós somos todos os juízes, os 4 juízes que estão aqui, o doutor Massudo, que a Ágata trabalha com ele, é um juiz de direito, é um magistrado. Na carreira de juiz de direito, então você tem o juiz de direito que passou no concurso, e ele é nomeado juiz de direito, ele é nomeado juiz de direito para as comarcas de primeira entrância. Então são os juízes no cargo inicial. Depois, as comarcas maiores do que essas de primeira são de segunda. Ele será promovido e passa a ser um juiz de comarca de segunda entrância. Depois ele passa a ser, vai para a capital, para Arapiraca ou para Penedo, que são as 3 que são de terceira entrância. Aí ele passa a ser juiz de terceira entrância. A partir daí, na carreira de juiz, o próximo passo dele, da promoção dele, é ele ser desembargador. Aí eu vou pedir a vocês um pouquinho de calma para poder depois eu dizer quais são as atribuições do desembargador, porque é que ele recebe esse nome diferente. Então ele fica esperando essa promoção. Aí vocês já podem me perguntar, principalmente a doutora Ágata que está aqui, vocês já podem me perguntar, mas então se é assim, e os juízes é que chegam e passam a desembargador, como é que você promotor foi ser juiz? Você não foi ser desembargador, você não era juiz. É porque em todos os tribunais existe, por força da Constituição, na composição dos tribunais, a 5ª parte dele, o chamado 5º Constitucional, é exercido por advogados e membros do Ministério Público. Para quê? Para fazer um temperamento no tribunal. Então, ao invés de ser um tribunal só de juízes, ele passa a ser integrado de juízes e a 5ª parte dele, 1/5 do tribunal, uma 5ª parte dele, é integrada por juízes por advogados e promotores. Então, no caso de Alagoas, por exemplo, nós somos 18 desembargadores, então nós temos 15 desembargadores oriundos da carreira da magistratura, que chegam lá por promoção, por antiguidade ou por merecimento, e temos 3 que são oriundos do chamado 5º Constitucional. No caso, o desembargador Tutimé Zairan, que é desembargador pela classe dos advogados, pelo 5º da OAB. E eu e o desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas, que somos pelo 5º do Ministério Público. Então nós somos os 3 que integramos o tribunal disso. Aí mas aí por que é que esse nome desembargador e não juiz igual aos outros, apesar de ser também juiz? Por quê? Porque os desembargadores são os magistrados que integram o tribunal, que é um órgão de julgamento de 2º grau. O que é que significa isso? Significa que no 1º grau todas as demandas são decididas. Se você tem uma questão qualquer, o seu carro foi batido por outra pessoa que não quis pagar seu prejuízo, você entra com ação contra aquela pessoa e a ação vai ser distribuída por um dos juízes aqui, se for uma comarca que seja de juízo único, como São José da Tapera, o Lago das Flores, Maravilha, que é um juiz só, vai para o juiz decide aquela questão. Aí você ganhou a questão. O juiz condena que aquela pessoa que lhe causou prejuízo lhe indenize desse prejuízo. Aí você, tudo bem, ganhou a ação, mas o camarada que foi condenado a pagar pode entender que o juiz decidiu errado. E aí recorre para que alguém diga se o juiz estava certo ou se estava errado. Esse alguém é o 2º grau, porque aí tudo isso que nós vimos agora foi no 1º grau. No que ele recorre, que é a chamada apelação, que é mais comum se falar, né? Fulano apelou. Aí quando ele ocorre, esse processo vai para o 2º grau, que é exatamente o Tribunal de Justiça. Aí o Tribunal de Justiça vai rejulgar esse processo, só que agora não vai rejulgar monocraticamente, só com o juiz, como foi, por exemplo, na comarca de Maravilha ou de Ouro Lago das Flores. Não, ele vai julgar num órgão de julgamento, que é um órgão fracionário, composto por pelo menos 3 juízes.
são as câmaras do tribunal. O Tribunal de Justiça de Alagoas tem 4 câmaras cíveis, que julga todas as causas que não são causas relacionadas a crimes, e uma câmara que cuida exclusivamente de causas relacionadas a crime. As câmaras cíveis compostas por 3 desembargadores e a Câmara Criminal, que é a minha, que eu inclusive atualmente sou o presidente dela, composta por 4 desembargadores. E aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos rejulgar aquela ação que foi decidida lá no primeiro grau, tanto criminal quanto civil. O tribunal tem essa função. E mais, em causas que em que haja uma discussão maior, uma necessidade maior de um julgamento mais amplo, ainda tem um órgão de julgamento que é o Tribunal Pleno, onde se reúnem os 18 desembargadores. Para quê? Para examinar e decidir uma questão que seja uma questão mais densa, uma questão que exija um nível de conhecimento técnico e de isenção mais apurado. Por exemplo, se você se você se sentir de algum modo prejudicado por um ato do governador do estado, que você passou no concurso e o governador não lhe nomeou, você passou em primeiro lugar, ele nomeou a pessoa que passou em segundo. Então você tem que atacar esse ato do governador. Aí, como o governador goza do privilégio de ser julgado só pelo tribunal, pelos seus atos, a Constituição garante isso ao governador, aí você que está prejudicado vai entrar com um mandado de segurança que vai ser conhecido e julgado pelo pleno do tribunal, pelos 18 desembargadores. Então, nessas causas assim, que são oriundas de pessoas que têm foro privilegiados e outras que são de competência privativa do órgão pleno, então o tribunal se reúne e julga em sua composição plena. Isso é o que é o tribunal. E o nome de desembargador é simplesmente porque eu acho que foi simplesmente para diferenciar, né? Como é todo mundo juiz, mas tem o de primeiro e de segundo grau, então o juiz de primeiro grau chama-se juiz de direito e o juiz de segundo grau se chama desembargador. Vocês querem saber qual é a minha preferência? Eu prefiro a de juiz. Eu acho que a denominação de juiz de direito tem uma carga significativa muito mais forte, muito mais importante e até muito mais lógica para o cidadão comum entender. Então, você falar num juiz de direito a um cidadão qualquer, o cidadão vai entender que é uma pessoa que trata das questões de direito, das questões da justiça. Mas se você se refere a um desembargador numa pessoa dessa, a pessoa vai saber o quê? Nada. Vai ficar sem saber. Foi a pessoa que justamente trouxe essa pergunta e a dúvida é bem legítima, né?